Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus. A gente aqui, pessoal, nessa realidade não é fácil, né? Mas a gente está aqui, tá? Para continuar a nossa jornada da consciência, experimentando, né, pessoal, muitas coisas, analisando, né? Compreendendo às vezes as coisas, às vezes não compreendendo o que é espiritualidade, tá? Mas a gente tá levando, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Aqui os pessoal do meu canal, tá? Tem compreendido, tá? E tem vivenciado essa espiritualidade no seu dia a dia, tá? Muitas pessoas têm me dado feedback das coisas que tá acontecendo no dia a dia dela, como é que ela reagiu, o que é que ela pensou. Ela lembrou do meu ensinamento, do meu vídeo, tá? É isso, pessoal. É para isso que serve a espiritualidade, tá? Para a gente melhorando pessoalmente e espiritualmente, tá? Porque se não acontecer isso, pessoal, a gente é igual a religiões que tem aí, igual as pessoas que tem aí. Vai para a igreja, vai para os grupos e tal, mas não muda a pessoa. Isso não é o tema que eu vou falar hoje. Isso não é a compreensão espiritual. Então, essa compreensão não, como é que se diz, enraizou na pessoa. Não tomou conta do ser dela, sabe? Porque essa sabedoria, entendimento, né? É para que aconteça a gnose. Eu já até falei aqui sobre isso, a gnose, né? Que é sabedoria e entendimento, a compreensão do que você está fazendo. Se você está fazendo coisa e não está percebendo o que está acontecendo, você ainda não tem a gnose. Porque a gnose é o conhecimento, a sabedoria, né? Os dois juntos que formam essa gnose. Você não tem. Você pode ser até intelectual, inteligente, tá? Eu sou não sei quem, sabe o diploma? Tem um diploma de Harvard, de psicologia, de psicanálise. Você pode ter isso, um entendimento, mas esse entendimento intelectual não faz mudança na sua vida. É por isso que tem muitas pessoas de setores aí que são, você diz, nossa, ele é bastante inteligente, mas ele não muda, ele tem comportamento soberbo, é agressivo, tá? Muitos aí, médicos, eu já vi médicos, pessoas, né, advogado, sabe? Porque ele tem o conhecimento intelectual, e esse conhecimento pode até atrapalhar ele unir essas sabedoria e entendimento da gnose, que é Cristo, né? Você sabe, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é Cristo. Então, não vai estar operando na vida dele. Ele continua com o entendimento das coisas, mas a vida, ele não consegue sentir o mudança na vida dele, porque a gnose é isso, tá, pessoal? Vamos continuar mais, falar sobre esse entendimento, né, pessoal? Essa compreensão, porque as pessoas não entendem isso, tá? Pensa que a pessoa ter compreensão, entendimento, inteligência é quando ela tem muita sabedoria, vem aqui, fala palavras bonitas, tá? Muito bom, tá? É muito bom. Mas o importante disso tudo, pessoal, é você ter essa sabedoria e o entendimento, que é a compreensão
do que realmente você veio fazer aqui. O que é que você está entendendo do jogo. É isso que você tem que fazer. Porque se você entra na pilha do que está acontecendo, você ainda não tem essa gnose. Você pode ter até um conhecimentozinho, né? Foi para um grupo aí, aprendeu alguma coisa, você pode ter isso, mas você não tem a gnose, tá? Eu vou explicar isso, tá, pessoal? Porque eu tô vendo que tem muitas pessoas que no meu canal nova, né? E às vezes não tá entendendo o que eu tô falando, o que eu quero que aconteça com ela. Talvez ela pense que eu tô chamando ela para um grupo religioso, para alguma coisa, para alguma coisa, tá? Mas eu entendo porque ela já tem já entendimento de pessoas que estão falando sobre essas coisas espiritual, ele quer formar um grupo, ele quer formar uma igreja, ele quer, sabe? Então, vocês têm esse entendimento. Por isso que todas as pessoas, quando me veem aqui, tem algumas que perguntaram, irmão, aonde é o grupo? Onde é o local que você se reúne aí? É engraçado, né, pessoal? Mas eu entendo essas pessoas, tá? Que eu também já participei, já fui em muitos grupos assim, tá, pessoal? Eu entendo, é por isso que eu entendo essas pessoas, tá? Mas aqui como é que se diz, passando conhecimento para que você se conecte à sua espiritualidade, a essa gnose, que é a sabedoria e o entendimento, para você compreender como é que funcionam as coisas, para você direcionar você. Não você eu que vou ficar, alugar um lugar, ficar lá dizendo o que vocês têm que fazer. Não, pessoal. Tá? Não é assim que aqui funciona, tá? Eu sei que vocês têm aprendido aí, mas não é assim que funciona. Então, eu vou explicar isso aqui, tá, pessoal? Qual é meu tema de hoje? E o tema de ontem, né, pessoal? Agradecer a vocês, porque eu vi aí, nossa, não tem nem um dia que eu postei e a visualização grandíssima, tá? Agradecer a vocês, né? O tema foi a fuga da realidade, né? Eu falei sobre a fuga que a gente está tentando se esconder aqui, fugir das coisas que a gente veio fazer do nosso compromisso. Você vai fugir do seu compromisso? Fugir dessa realidade? Ah, não, tá muito ruim, irmão Samuel. E aí? Será que a situação, quando apertar aqui, para mim, eu tiver aqui na internet, eu vou fugir do meu compromisso de falar fazer esse trabalho espiritual com vocês? Né? Será que eu vou fugir? Entende, pessoal? A gente tem que pedir força, ajuda de Deus, da espiritualidade, para a gente continuar o nosso processo. A gente tem erros, pessoal? Tem erro, tem. A gente tropeça, pessoal, na vida. Mas o nosso compromisso, a nossa missão de vida, a gente não pode deixar. Ah, tem muita dificuldade, meu senhor. Não vou por aí, não. Ganha dinheiro? Já pensou, pessoal? Se eu fosse falar de espiritualidade, se fosse ganhar dinheiro ou não, pessoal? Será que eu ia falar aqui para vocês? Porque eu não ganho nada, pessoal. Eu ganho, né, a ajuda de Deus, a sabedoria de Deus, tá? Que até me ajuda na minha caminhada aqui. E quem está me ouvindo aqui está ajudando elas também, tá? Mas dinheiro, pessoal, você não pensa, quando vem fazer um trabalho espiritual, pensar em dinheiro, pessoal. Pelo amor de Deus. Mas é porque eu entendo, tá? Os falsos profetas aí, tá? São tudo rico, né, pessoal?
tudo rico aí, porque tirando dinheiro aí de vocês mesmo, tá? São tudo ricaço aí, tá? Por isso que eu evito de falar nome aqui dessas pessoas, tá? Porque talvez um cara desse aí, advogado aí, para me processar, tá? Para tirar eu até aqui do canal, tá? Então, eu evito falar nome, tá? Porque os caras desse aí, com dinheiro aí, poderoso aqui nessa realidade, tá? E pior que é vocês que sustentam isso, tá? É vocês pela ignorância aí, tá? Vocês sustentam e eles podem vir me atacar, tá? Se eu falar alguma coisa, tá? Por isso que eu falo de um modo geral, tá? Um modo que é a matrix religiosa, né? Todos eles estão aí debaixo, tá, pessoal? Porque é assim, como é que se diz? E eu não tenho dinheiro, talvez até eu vou ter que arrumar um advogado aí público para me defender das acusações, tá, pessoal? É isso. Já espiritualmente a gente tem um advogado que é Cristo, né? Não é isso que a Bíblia diz? A gente tem um advogado, mas como é que se diz? Deixa essas pessoas, as pessoas não têm entendimento, é alimentada pelas as pessoas também que estão na ignorância, tá? E eles têm aqui a energia, o dinheiro, ele pode pagar aí para processar a pessoa e aí, entende, pessoal? Então, muito cuidado aí na panela para mexer o pirão, tá? Tá certo, pessoal? Mas é isso, como é que se diz? Agradecer a vocês, tá? Pelo o vídeo de ontem, a fuga da realidade, né, pessoal? Não podemos fugir, tá, pessoal? E muitas pessoas fogem, muitas pessoas estão com sintoma de fugir da realidade quando ela cai em algum vício, né, pessoal? Ela vai buscar algum prazer, algum vício. Isso é uma fuga da realidade, inconsciente, tá? Ela nem percebe que está fazendo uma fuga da realidade, tá? Do compromisso que ela veio fazer, ela está fugindo. Não está enfrentando. A Matrix colocou aqui barreiras mesmo para a gente ter dificuldade na vida, né? Por isso que a gente precisa do poder de Deus, do entendimento, da compreensão de Deus para vencer essas barreiras. O reino de Deus é tomado à força, não é assim que a Bíblia fala? Não, não tem como, pessoal, tá? Porque a gente tem aqui um inimigo que está trabalhando contra a nossa evolução espiritual. Se você não sabe disso, fique sabendo, tá? Não pense que você tá aqui tá de boa, tá tudo de boa, irmão. Você tá pensando que tá tudo de boa? Não está, tá, pessoal? Mas aí, qual é o nosso tema de hoje, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução longa, né? Misericórdia. Então, qual é o tema de hoje? O que é a compreensão espiritual? O que é isso, pessoal? Compreensão espiritual. Aí eu coloquei, e por que temos que compreender o que é a espiritualidade? Tem muita gente que não sabe o que, tá? Acha, para ela ter um contato com Deus, ela tem que ir para algum lugar. É assim que os falsos profetas ensinam vocês, tá? Eu sinto muito, tá? Então, você tem que compreender o que é a espiritualidade. Como essa espiritualidade trabalhando nas nossas vidas, né? Que é chamado de obra de Deus. Você vê que os falsos profetas, ele diz que obra de Deus é quando você vai para a igreja fazer alguma coisa, lá que é a obra de Deus. Então, pessoal, eu sinto muito, tá? O engano aí tá perdurando aí muito tempo aí. Isso perdurou muito tempo, tá? É apostasia, né?
É chamado na Bíblia apostasia, que é tirar do engano. Então, aonde é que acontece essa obra de Deus, pessoal? É fora ou é dentro? É dentro, pessoal. A obra de Deus começa em você, tá? Então, você tem que ter essa compreensão espiritual dessas coisas. Para você... E ele fala, e porque temos que compreender o que é a espiritualidade, né? Na nossa vida. O que é que a gente tem que compreender? Tá? A compreensão espiritual passa por isso, tá? Então, mas vamos saber o que é essa compreensão espiritual, né, pessoal? Ele fala que a compreensão espiritual é uma capacidade da consciência compreender algo espiritual, ou seja, de entender o que é espiritualidade em nossa vida. Então, pessoal, você vê que a compreensão espiritual não é você entender, você ter um conhecimento intelectual, sabe a Bíblia. Tinha um que ficava dizendo, eu vou gravar os versículos todos da Bíblia, aí vou mostrar que eu tenho um conhecimento de Deus. Não é assim, pessoal. Eu sinto muito, tá? E isso tá aí nesse meio, principalmente o meio religioso, tá? Porque, nossa, isso aí tem a compreensão da palavra. Esse, ó lá, ó, ele conhece, ó. Aí ele mostra, eu estudei isso aqui, estudei em Harvard. Compreensão espiritual não é isso, pessoal. Ele diz que é uma capacidade da sua consciência, né? Compreender algo espiritual que está acontecendo na sua vida. Você perceber as coisas, onde está o erro, mostrar o que é certo e errado para você. Ou seja, entender o que é espiritualidade na sua vida. É isso que é a compreensão espiritual. Aí o que ele fala mais? Ela fala, ela pode, então, a compreensão pode ser alcançada através da intuição, da meditação, da leitura e do exame da escritura. Então, pessoal, é isso que a gente está fazendo aqui. Está tentando alcançar essa intuição que ele guia a gente, né? Você lembra que eu falei sobre a voz da consciência? Essa intuição que é através da meditação. Então a gente tem que buscar afinidade com essa intuição que vai nos guiar, né, pela verdade. Aí através da meditação, né, oração, né, pessoal? E leitura e do exame das escrituras. Você começar a compreender o que tem ali. Por que essas pessoas estão sendo atraídas pelo erro das religiões aí, pessoal? Pelos erros dos falsos profetas? Por que eles estão procurando fora, enquanto o processo é dentro? Porque eles não reparam o que Cristo está falando e não compreendem. Cristo está falando lá que o reino de Deus está dentro de você. Mas o pastor vem e diz que você tem que ir lá para o culto, lá para a igreja dele. Quem é que vocês ouvem? Quem é, pessoal? Você entende? É claro que vocês ouvem o pastor. Porque vocês vão atrás do grupo. Vocês vão. Entende? É por isso que muitos estão perguntando aqui, na hora que veio falando de Bíblia, falando das coisas aqui espiritual, ele pergunta onde é o grupo. Eu digo, o grupo é o grupo de Cristo, é a igreja dele. Aonde está? Aonde é que fica? Você tem que se conectar à sua espiritualidade. Quando você se conectar, você tem essa compreensão, aí você vai se conectar à igreja de Cristo. Porque só é uma. E é ele que vai dirigir a sua vida, não sou eu, tá? Eu não vou ficar vigiando o que é que você vai fazer, para onde você vai. Ele que vai guiar o seu passo.
Mas você precisa estar com essa compreensão e conectada à sua espiritualidade. Entende, pessoal? Mas eu entendo, tá? Essas pessoas que vêm perguntam aqui sobre o. Como é que se diz? Pergunta sobre onde é o grupo, essas coisas, tá? Eu entendo perfeitamente vocês, porque eu passei por esses pensamentos aí, tá? Aí ele fala: a compreensão espiritual também pode ser alcançada através da humildade e a disposição para obedecer. Então, essa compreensão, pessoal, ela também é feita do comportamento da humildade que você está e da disposição que você está se colocando a obedecer a, a espiritualidade a Deus, a palavra de Deus. Então, você vê que essa compreensão não é só você estudar, pegar coisa, conhecimento, só ficar no intelecto. Não. Ela está também na ação, no movimento que você faz para ver se verdadeiramente você está compreendendo. Você está colocando em prática aquele conhecimento, tá? Quando você demonstra uma humildade, uma disposição para obedecer às coisas da espiritualidade, às coisas de Deus, isso significa que você tem uma compreensão espiritual. Porque tem pessoas, pessoal, que estuda essas coisas espirituais, vai para a igreja, mas ela não obedece, não. Ela não tem humildade, o comportamento dela é outro. Então, uma pessoa dessa ainda não tem compreensão espiritual, pessoal. Ele tem o intelecto, o conhecimento no intelecto, mas esse conhecimento não está fazendo efeito na sua vida. E que é chamado, quando essa sabedoria e o entendimento de Deus faz efeito na sua vida, é chamado de gnose. E você sabe que a gnose é Cristo, é o conhecimento de Deus agindo na sua vida. Tá? É isso, tá? Então, tem pessoas aí que tem conhecimento, foi para a faculdade, estudou também vários conceito espiritualista, então, mas está aqui no intelecto dele. Quando você vai conhecer ele pessoalmente, ou então você vê que é uma pessoa que não tem humildade, é arrogante, é soberbo, tá? Não tem aquela disposição para obedecer às coisas de Deus, da espiritualidade. Ele só quer mandar para as outras pessoas obedecer. Ele mesmo não obedece, tá? Então, pessoal, uma pessoa dessa não tem a compreensão. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você vai perceber que tem pessoas que ela vai demonstrar, dizer aquela sabedoria, conhecimento ali. Mas isso não interessa, tá? Beleza, o cara me demonstrou aí, ó, sabedoria intelectual. Eu tomei lá em Harvard, aqui, ó, não sei o quê. Aí ele gravou os versículos, ele sabe. Mas o importante é ver se essa gnose, esse conhecimento que ele adquiriu, está fazendo efeito na vida dele. Tá? Aí aconteceu a gnose. Enquanto isso ele não muda pessoalmente, espiritualmente não cresce, o que é que acontece? Ele só está no intelecto. E tem muitas pessoas assim, tá? Na espiritualidade, em vários grupos aí religiosos, tá? Tem muitos líderes pastores assim, que ele não conhece Cristo verdadeiramente, a gnose não está nele, tá? Ele não conhece, ele tem intelecto, ele aprendeu falar o versículo, tá tudo no intelecto dele, mas não está no coração. Ele não está seguindo a intuição, ele não vai pelo sentir, tá? Por isso que aqui não é só a sabedoria que eu passo aqui, pessoal. Eu passo sabedoria aqui.
mas também é o sentir. Você tem que sentir. Por isso que eu falei que meus vídeos aqui é também o sentir, pessoal. Você tem que sentir. Porque essa gnose, ela está no meu coração, eu estou passando ela para vocês. Para você se conectar a ela, que é a sua espiritualidade, é chamado também de centelha divina, da espiritualidade na sua vida, né? É essa conexão que você tem que descer. Então, estou trazendo um entendimento, mas que esse entendimento ele comece a acontecer a mudança na sua vida. Porque tem pessoas aqui, pessoal, às vezes está se inscrevendo no meu canal, está vindo para querer usufruir do conhecimento. Espero que seja para acontecer essa gnose. Mas às vezes é para depois começar a passar isso, replicar isso, né? O conhecimento que eu estou tendo, replicar isso, mas não ele conectado, não ele com a mudança na vida dele. É para ele passar conhecimento para que, através daquele conhecimento, ele queira ganhar um dinheiro, ele vai fazer um curso, ele vai mostrar, nossa, o cara, nossa, que sabedoria, nossa, não sei o quê. Aí venha que eu vou lhe ensinar mais, compre o meu curso. Então, talvez, muitos desses vão usar essas expertises aí, tá? E ele não aproveitando o conhecimento, a sabedoria, para mudar a vida dele. Porque ele não quer mudar. Ele endurece o coração. Cristo está lá querendo mudar a vida dele verdadeiramente, ele não quer. Aí por isso que eu vi muitos líderes, né, nos grupos onde eu passei, eu via ele lá falando, né, bonito, as coisas e tal, mas quando eu fui conhecer pessoalmente ali, conviver, a pessoa era outra pessoa. Fazendo coisas, muitas coisas que não era de acordo com a espiritualidade. Você vê que era um cara que não tinha compreensão espiritual. Ele falava de coisas espirituais, mas ele mesmo não colocava na vida dele. Por quê? Não aconteceu a gnose nele. Só tá no intelecto. Entende, pessoal? Eu quero que você perceba isso aqui, porque eu vou falar dessa compreensão para você entender isso, tá? Porque isso está acontecendo muito, tá? E vocês não percebem. Mas agora vocês vão perceber. Através aqui do meu vídeo, vocês vão perceber. Aí ele fala, todos sabem a importância tanto da informação, e se de fato estamos bem informados, sempre temos que ter uma mente, se temos noção sobre a nossa vida ou se estamos na condição de colocarmos em prática ou até de compreendê-la por completo. Então, você tem que perceber isso. As informações que você está recebendo, tá? O conhecimento, vários aqui que eu estou passando, ela está realmente, você tem noção, você está colocando na sua vida, ou ela está numa condição, você não está colocando ela numa condição de prática na sua vida, para compreender ela como um completo, como um todo, tá? A gnose acontecer na sua vida. Então, pessoal, graças a Deus, tá? Tem aqui já pessoas no meu canal que aconteceu essa gnose. Aonde é que acontece essa gnose? É dentro do ser da pessoa. Você sente que a pessoa mudou, tá, pessoal? Você sente a energia mudou, a fala, a frequência da pessoa mudou. Então, aqui, através do meu vídeo, aconteceu isso. Porque ela aproveitou o conhecimento e a gnose aconteceu dentro dela. Não ficou no intelecto dela. Tem muita gente que quer ficar com isso no intelecto para parecer que tem conhecimento, para até negociar esse conhecimento, tá? Porque nessa realidade você vê que os conhecimentos aí são tudo escondido e negociado. Você, para aprender qualquer coisa, você vai ter que ir para o curso, vai pagar caro para ver curso aí. E se o cara se demonstra como
o bambambam do conhecimento, aquele que bambambam da espiritualidade que tem o conhecimento, você vai pagar mais caro ainda, tá? Aí às vezes você vai lá, paga caro, aí vê lá o conhecimento, mas você não aproveitou para que aquele conhecimento, aquela sabedoria fosse trazido com a gnose. Porque nem o próprio cidadão lá, ele está passando conhecimento não com esse sentimento, com esse entendimento. Porque ele não está conectado. Ele só está com a sabedoria, né? Aprendeu a coisa. Por isso que espiritualidade, pessoal, não é você ler, aprender. A espiritualidade, ele é o sentir. Vai trazer um entendimento de alguma coisa, mas é você sentir. A espiritualidade é vivenciada. Tá? Não é isso só de eu sei, não sei o que, aqui Deus falou isso, não sei o que lá, porque os romanos. É bom saber isso da história, tá? Mas se essa gnose não fez mudança na sua vida, não vale. Você não tem compreensão espiritual. Você tem uma compreensão do intelecto. Compreensão espiritual é quando acontece essa gnose, né? Que é Cristo, que é a sabedoria e o entendimento de Cristo, tá? Aí ele fala, por isso a experiência tem revelado que o segredo verdadeiro do aprendizado, do crescimento espiritual, não é reunir informações, mas muito mais atingir um estágio aonde conseguimos vivenciar na prática as informações que reunimos. Então, é isso que ele está falando. Por isso ele fala, a experiência tem revelado que o segredo verdadeiro do aprendizado e do crescimento espiritual não é reunir informações, mas muito mais atingir um estágio aonde conseguimos, um estágio de consciência, né? Aonde conseguimos vivenciar na prática, então no seu dia a dia, né? As informações que a gente reuniu. Então, tem pessoas aqui que estão endurecendo o coração, pessoal. Para mim, não. Para a espiritualidade dela, para a gnose, o Cristo que está nela. Porque eu estou trazendo a informação, está tocando nela, ela não quer deixar a mudança acontecer na vida dela. Mas ela vem assistir aqui porque ela quer aprender para querer pegar o conhecimento que eu estou passando, às vezes para querer até passar lá para dizer que foi ele, que Deus que revelou para ele. Ele quer para isso, para pegar, para aproveitar, para tirar dinheiro das outras pessoas. Não para que aquele conhecimento aconteça a gnose na vida, a mudança na vida. Ele não quer. Eu sei que tem pessoas aqui assim, tá? Mas é isso, pessoal. A gente tem que esperar essa pessoa ter a compreensão espiritual. Então, é uma pessoa que não tem compreensão. E isso fica mais difícil quando uma pessoa tem, aqui nessa realidade, ela é, como é que se diz? Tem estudo, é um conhecimento gabaritado, né? Ela é um advogado, ela é uma pessoa, ela é um médico, então ela fica difícil de aceitar esse conhecimento, essa gnose dentro dela. Tem uns que até se escandalizam, que não quer aceitar aqui o conhecimento. Ele viu que era conhecimento que ele não tinha no meu canal, mas ele não quer aceitar. Vou aceitar de um cidadão desse aí lá, da periferia de Salvador, rapaz. Eu sou fulano de tal. Então, tem pessoas que não querem aceitar. Mas era um conhecimento que ela não tinha. Entende? Ela não quer deixar a gnose acontecer, a mudança na vida dela. Porque ela já é cheia de intelecto, cheia de conhecimento, tá? E isso tem acontecido muito, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Sinto muito mesmo. E essas pessoas vão se perder na jornada da consciência dela.
Aí ele fala, então, não é só reunir conhecimento, é você vivenciar na prática essas informações que você reuniu. Ela está na sua vida. Aí ele fala, até então nossa mente se esforça mais e mais para buscar soluções para as nossas dificuldades, mas pouco progredimos em compreensão. Desta forma, podemos dizer que o aprendizado intelectual, por si só, conta pouco no nosso crescimento pessoal e espiritual. Então, conta pouco. O intelecto que você vai para uma faculdade, você vai aprender coisas, então conta pouco para a mudança, tanto pessoal, é por isso que tem muita gente aí que tem não sei quantas faculdades, mas quando você vai ver uma pessoa arrogante, então não tem uma mudança, a gnose na vida. Ele está aprendendo, vai para a faculdade, é paga, é arrogante, é soberbo. Então, não houve uma mudança de personalidade da pessoa e não houve um crescimento espiritual. Ele não coloca virtudes elevadas, como humildade, amor, paciência. Ele não coloca essas virtudes, que são elevadas. É uma pessoa aí totalmente, tá? Um médico, mesmo conheci um médico aí, conheci um advogado. Nossa, é muita arrogância, Porque ele agora, o diploma dele, tá? Ele acha que... Meu Deus, é uma sabedoria aqui, ó, pessoal. Comparado à sabedoria do todo. É isso aqui, ó. Mas é isso, pessoal. É o nível de consciência que aquela pessoa tá. E a gente que é espiritual, tem uma compreensão espiritual, a gente precisa entender essas pessoas, tá? Por isso que teve aqui no meu canal falando que eu uso a malética, né? Nos meus vídeos, tá? Então, foi uma pessoa que usou esse nome, deve ser uma pessoa que tem um intelecto, que tem um conhecimento de faculdade. Ele acha que ele está com a sabedoria, mas está no intelecto, não na mudança da vida. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Existem muitas pessoas assim, muitas. Em grupo religioso, muitas pessoas. E quanto mais o cara tem uma posição, tem um canal, aparece no vídeo, pessoas que administram outras pessoas, ela se coloca parecendo que ela sabe tudo, pessoal. Eu sinto muito, isso tem acontecido bastante, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele disse, para definir a compreensão do entendimento intelectual, é quando colocamos o que aprendemos em nosso dia a dia, o conhecimento e a sabedoria. Então, o conhecimento e a sabedoria junto forma a gnose. Então, você vai demonstrar que você tem uma compreensão espiritual quando você coloca o seu entendimento intelectual, né, o que aprendeu no seu dia a dia, na sua vida diária. Coloca o conhecimento e a sabedoria, que é a gnose, aconteceu na sua vida. Mas se você vê uma pessoa fala bonito, mas depois você vê o comportamento dela diferente, tá? Por isso, pessoal, eu estou falando aqui, eu sou bem transparente, eu sou isso aqui, ó. Pessoas que me conhecem, tá? Tem pessoas aqui do meu canal que me conhecem pessoalmente. Eles sabem, o irmão Samuel é isso aí, ó. Tá? Se você for me conhecer pessoalmente, né? Porque eu vou para feira aí, eu vou para o mercado, você pode se bater comigo, você vai ver que eu tenho a mesma naturalidade que eu estou gravando. Mas aqui, pessoal, o vídeo, tá? Como é gravado, tem pessoas que se comportam aqui de um jeito, né? Gravando ele. Mas quando você vai ver, é só para passar aquilo para dizer que sabe alguma coisa, tá? Mas verdadeiramente o conhecimento, a sabedoria, né?
A gnose não está na vida, não está no dia a dia, tá? Aí ele fala, por isso essa compreensão da espiritualidade passa pelo termo da gnose, tá? Chegou aonde eu quero explicar isso aqui para você. Passa pela compreensão, passa pelo termo gnose, que tem um significado mais amplo. Por que tem um significado mais amplo a gnose? Não é como você ter um conhecimento intelectual. Ele vai explicar aqui. Ele fala que é a soma do conhecimento com a sabedoria. Então, a gnose, pessoal, é a soma, né? Você tem que somar, tá? Do conhecimento e a sabedoria. Então, você vai ter tanto conhecimento como a sabedoria de colocar isso no seu dia a dia. Ele fala, ou seja, não somente o conhecimento racional, não é só esse conhecimento que fica no intelecto racional. Ele fala, ou ainda um acúmulo de informação. Não é isso. A gnose é a soma do conhecimento com a sabedoria que você coloca no seu dia a dia. Há uma mudança na sua vida. As pessoas sentem, pessoal, tá? Eu teve aqui uma pessoa do meu canal, né? Que ela percebeu isso em uma pessoa. Ela viu que ele estava passando até uma sabedoria, um entendimento da espiritualidade correto. Mas ela sentiu no espírito, ela disse assim, ele está passando, mas ele não está passando como você passa, irmão. Com aquele sentimento que a gente sente, tá? Ele está passando, parece que foi uma coisa que ele aprendeu, gravada, parecendo que ele gravou na mente dele, está passando, mas ele não está passando que ele vivencia aquilo mesmo. Essa pessoa me falou isso, tá, pessoal? Então, o que é que significa isso? Essa pessoa, ela está só com um conhecimento racional, aquele acúmulo de informação que ela tomou curso, né? É o que acontece muito com esses espiritualistas. Vai tomar curso do outro, aprende a maneira que o outro está ensinando, aí ele vai replicando aquilo. Mas só que a gnose não está com ele, que é o conhecimento, é a sabedoria, que isso é a gnose, é Cristo na vida dele. Aquela sabedoria que vem com sentimento, que vem com sentir. Ele não está vivenciando tão bem aquilo no dia a dia dele. Ele só foi para um curso, aprendeu de uma pessoa e aí está replicando. Então, foi isso que essa irmã, essa pessoa do meu canal, ela sentiu no conhecimento que a pessoa está passando. Ela sentiu e disse, nossa, irmão, ele está passando a informação que você passa. Mas só que não tem, parecendo que não tem alma, né? Não tem alma, não tem o sentir que você passa. Porque quando você passa a informação, eu sinto. Uma pessoa do meu canal percebeu isso, tá, pessoal? Por que isso? É uma pessoa que só está no intelecto, tá, pessoal? Acumulou muita informação, mas não tem mudança na vida dele. Aquela informação não aconteceu a gnose, tá? E é isso que eu não quero que aconteça com você, que essa gnose vai trazer a compreensão espiritual de tudo. Enquanto não acontece a gnose, você não tem a compreensão disso, tá? Não há mudança na sua vida. Aí ele fala, gnose significa conhecimento imediato da verdade espiritual. Então, o conhecimento imediato da verdade espiritual é Cristo. É Cristo. Aí ele fala que sustenta
que sustentado na espiritualidade, que é sustentado na sua espiritualidade. Por isso que você tem que se conectar à sua espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade, para que essa gnose aconteça dentro de você, tá? Ela não fique só aqui no intelecto, tá? Aí ele fala, por isso a gnose é a nossa compreensão dos valores, então, valores éticos e morais, né? Que a gente precisa colocar. Uma pessoa que está falando de espiritualidade, mas aí no dia a dia dela, ela não tem ética, ela mente, a moral dela, ela começa a praticar coisa que não deveria praticar moralmente. Então, essa pessoa não está ainda com a compreensão espiritual, não está com a gnose na vida dela. Entende, pessoal? Isso eu quero que vocês entendam isso, porque você vai descobrir verdadeiramente aquele que estão conectados à espiritualidade dele. Porque a gente está aqui no meio onde todo mundo aí fala de espiritualidade. Espiritualidade, às vezes, para comercializar, querer usar o conhecimento só para ganhar dinheiro. Então, existe uma intenção por detrás. Foi até um vídeo que eu falei aqui semana passada, né? Que foi sobre a intenção espiritual. Veja qual é a intenção dessas pessoas que estão aí na espiritualidade. Por que ela está vindo passar informação, vender curso espiritual? Qual é a intenção dela? É verdadeiramente porque a gnose está na vida dela? Ela quer passar esse conhecimento ou porque ela está atrás de dinheiro, está atrás de explorar aí as outras pessoas? Qual é a intenção? Você tem que analisar, tá, pessoal? Então, ele fala que a gnose é a nossa compreensão dos valores ético e moral, né? E o conceito que excede nosso entendimento intelectual. Então, esse gnose excede o entendimento intelectual, incluindo a realização e a apreciação de relevância da vida com propósito espiritual. Então, isso significa que você tem compreensão e apreensão, relevância da vida. Você entende as coisas da vida e você entende o seu propósito espiritual. O que é que você veio fazer aqui? Tem gente, pessoal, que está na espiritualidade e não sabe o que veio fazer aqui. Pessoas que estão nos cultos aí evangélicos, vários outros cultos aí também, não sabem o que veio fazer aqui, está perdido. Então, ele tem conhecimento da Bíblia, tem conhecimento de algum conceito espiritual? Tem, mas está no intelecto dele, não está na vida dele, não tem mudança na vida dele. É por isso que quando eu participei de muitos grupos com os pessoal que é evangélico, eu via muitos lá, aí terminava lá o culto, né? Músico mesmo, que estava tocando comigo ali, eles iam mentir, fazia coisas imorais, fazia coisas... Eu vi muito acontecendo, digo, se a pessoa não é de Deus, por que ela está fazendo isso? E isso, pessoal, na hora que eu estava passando ali, eu não tinha muito entendimento, eu digo, essas coisas me chocou, tá? Porque eu colocava aquelas pessoas como aquela pessoa era certa, era santa, estava na igreja, não tinha nenhum erro, nem nada. Eu digo, nossa, a pessoa tem conhecimento aí da palavra de Deus, das coisas espirituais, mas por que ela está fazendo isso? Eu não tinha entendimento, tá, pessoal? E você sabe que eu já contei aqui quando eu fui para a igreja, né? Eu fui novo, tá? Eu pensava que todo mundo da igreja era certinho, não tinha ninguém errado lá, tá? Então, isso é uma ilusão da minha cabeça, tá? Mas isso foi bom para eu tomar uns tapas na cara. Porque eu estava criando uma ilusão aonde não cabe, pessoal. Tá? Foi bom para eu acordar. Foi um tapa também, essas coisas. Mas também eu fiquei... atingiu a minha fé, tá? Sabe?
atingiu a minha fé. Eu digo, nossa, me abalou um pouquinho. Eu fiquei revoltado. Eu passei um tempo muito revoltado com coisas espirituais, tá? Porque, pessoal, a gente coloca uma confiança no lugar, numa igreja, numas pessoas, tá? Mas eu sei que tem pessoas que às vezes não quer acordar por causa disso. Mas vai ter que acordar, pessoal, tá? Eu sei que vai doer um pouquinho, mas tem que acordar para a vida, tá? Eu passei por meu processo, você tem que passar também, tá? Acordar para a vida. Então, ele fala que é sustentado pela espiritualidade, né? Ele fala que vai além do conceito intelectual, a gnose inclui a realização e a relevância da vida com propósito espiritual. Aí ele fala, por isso a gnose traz a ideia da presença da centelha divina no ser humano. Então, por isso traz a ideia de que aquela centelha está trabalhando na vida do ser humano, o qual, tendo a origem no mundo divino, veio ao mundo do destino, nascimento e morte. Então, essa gnose, ela veio, nasceu e morreu, né? Que é Cristo. E ele ressuscitou. E que necessita de despertando através do seu interior divino. Então, ela tem que ser despertada através. Então, Cristo tem que ser despertado através no seu interior, pessoal. É no seu interior, é aí que acontece a obra de Deus. Não é obra de Deus, não é fora, é dentro. Tá? Aí que acontece a obra de Deus. É quando você deixa, necessita ser despertado através do seu interior divino, no sentido de ser finalmente restaurado. Então, porque você vai despertar e vai ser restaurado aquela imagem do ser divino que está dentro de você, o qual muitas pessoas agora não estão colocando esse ser divino. Então, você vai colocar virtude como humildade, simplicidade, paciência, amor. É por isso que nem nos grupos aí evangélicos que falam sobre isso, eles não colocam essas virtudes. Eu convivi lá, tem pessoas que não tinham essa virtude, pessoal. E era pessoa que estava até pregando, era pessoa que estava cantando na igreja. Porque ele estava pensando que a obra de Deus era aquela ali, feita ali fora. Mas a obra começa no seu interior. É que eu estava falando. Através do seu interior, o divino, no sentido de ser finalmente restaurado. Aí ele fala, por isso, a diferença entre o entendimento intelectual e a gnose está na introspecção, ou seja, no exame que fazemos do próprio pensamento e sentimento. Então, é quando você percebe o seu pensamento e seu sentimento se está de acordo com a espiritualidade elevada. Você começa a vigiar, você começa a ver seu pensamento se está de acordo com a espiritualidade. A espiritualidade começa quando você ir para o erro, começa a dizer, não é por aí não, tá? Volte aí que você está andando aí em lugares aí que não é para andar. Então, começa a dirigir você. Então, essa sabedoria vai, como é que se diz, na sua vida, fazendo mudança na sua vida do cotidiano. E as pessoas, pessoal, principalmente os familiares, sentem a mudança que aconteceu na pessoa. Ela diz, você está diferente, o que é que aconteceu? Aconteceu a gnose.
Aconteceu a gnose dentro. Tem pessoas que me contaram esse testemunho aqui, tá? E ela, as familiares dela percebeu, nossa, ela só fica assistindo aí esse rapaz aí, falando aí de espiritualidade. Ela tá mudada, ela assistindo esse rapaz aí. Então, teve pessoas aqui no meu canal que as pessoas perceberam a mudança dela. Por quê? Através do conhecimento que eu tava, a gnose aconteceu nela. Tá certo, pessoal? Então, aí ele fala, assim o nosso conhecimento comum nem sempre afeta a forma como vivemos o dia a dia, mas a gnose sim. Então, o conhecimento comum intelectual não vai afetar a mudança no nosso dia a dia. Não tem mudança pessoal, tá? E nem espiritual. Mas a gnose, ela vai fazer essa mudança. Entende, pessoal? Espero que você entenda, tá? Nossa, ainda tem muita coisa aqui para eu falar. Meu Deus, pessoal. Já é 56 minutos. Eu vou marcar aqui, tá? Que até minha mãe já chegou aqui, tá? Eu vou ali falar com ela. Eu vou aqui marcar aqui segunda parte, né? E vou continuar na segunda parte esse vídeo, tá, pessoal? Eu vou explicar mais sobre essa gnose, tá? E aonde é que acontece essa gnose, a obra de Deus, tá? Que acontece nas nossas vidas, tá, pessoal? Explicar isso aqui a vocês, porque tem muitos enganos aí, tá? Para você não cair nesse engano, tá certo? Então, até a segunda parte, tá? Eu vou fazer uma merenda ali, vou falar com minha mãe, daqui a pouco eu volto para a segunda parte, tá certo, pessoal? Até a segunda parte.